desespero de mãe, mas ele já tinha também um projeto na vida dela, como eu não sabia, e ele restituiu, foi restituindo, foi restituindo, as células foram se multiplicando, e hoje, para a honra e glória do Senhor, ela está aqui, depois de termos passado por muita luta. Então, eu percebi que Deus tinha uma história linda de restituição comigo. A minha filha viveu de onde não tinha vida, né? Ela saiu do vale de ossos secos, porque ela não tinha explicação como ela estava viva. E hoje, para o milagre do Senhor, quando eu vejo ela aqui na frente, às vezes louvando, da forma que ela consegue louvar, e muitas das vezes nós temos tudo, podemos ensaiar, podemos fazer o melhor, a gente não consegue fazer nada, mas quando eu vejo ela aqui, quando eu olho para ela, é para mim um motivo de estar aqui, né? Não é porque eu sou boa, não é porque eu sou melhor, é porque só de ver ela aqui, porque ela é crente de verdade, só de ver ela aqui, eu tenho força para estar aqui e não negar Jesus, porque Ele não me negou quando eu precisei dEle, quando Ele restituiu a vida da minha filha, e hoje ela é uma criança saudável, amém? Então é isso que eu queria deixar para a igreja, de restituição, porque quando nós queremos, né, quando nós precisamos, porque todos nós temos algo para Deus restituir. Temos a saúde fragilizada, temos um amigo que se perdeu com o tempo, porque essa história de que crente não tem amigo não é verdadeiro, porque Jesus tinha amigo, né? Jesus tinha amigo e ele amava Lázaro. Por que Jesus chorou? Por causa de Lázaro. Ele restituiu a vida de Lázaro, né? Ele permitiu que Lázaro fosse morto, para que aquela cidade precisava ver. Eles só criam no milagre, então eles precisavam ver aquele grande milagre. E aí Jesus chorou por esse motivo. Ele restituiu a vida de Lázaro. Quando ele mandou Lázaro, saia daí, Lázaro já estava em 4 dias ali naquela sepultura, então ele já estava em estado de decomposição. Agora você imagina, só o grande Deus, ele consegue restituir a vida até de quem está morto há 4 dias. Quanto mais os nossos sonhos, né? Parece que são impossíveis para nós, mas para Deus ele é possível. E eu creio que Deus ele pode restituir os seus sonhos. Se você tem um sonho de casar, Deus ele pode restituir. Se você tem a saúde frágil, Deus ele pode restituir. Se você perdeu algo, pode ter certeza que Deus ele restitui. Põe um hino. Deus ele restitui. Não é bem uma pregação, né? Porque até aqui o Senhor é o que o Senhor me deu para falar. E eu queria convidar os irmãos, você que tem um sonho, né? Você que tem um sonho e crê que Deus ele pode te restituir esse sonho. Você que tem um problema de saúde, que Deus também pode restituir. Você que está ferido da alma, Deus ele restitui também. E nós precisamos exercer o amor, porque o que Jesus fez? Nos amou de tal forma, Deus fez, nos amou de tal forma que deu seu único filho. E às vezes a gente dá um pouquinho do nosso tempo para Jesus, e aí a gente um pouquinho do tempo, a gente não dá o devido valor que deveríamos dar. Deveríamos estar na casa do Senhor alegres, porque somos uma família, né? Deveríamos nos abraçar. O irmão já leu aqui, ó, com banho com suave é quando a gente vem para a casa do Senhor para adorar. Aqui é lugar de adoração. Eu não vim para a casa do Senhor. Quando eu saio da minha casa para vir para a casa do Senhor, eu fecho ali os meus problemas, porque eles vão continuar lá e eu vou ter que voltar lá para resolver. Mas aqui eu vim adorar o Senhor. Aqui eu vim buscar a presença do Senhor. Como que você vem na casa do Senhor e não consegue sentir a presença do Senhor? Porque Ele se faz presente. Então, nós deveríamos nos abraçar mais, chegar, abraçar os irmãos, pedir perdão. Ou eu falei com você, não foi legal, desculpa, perdão. Se a gente começar a exercitar isso, a gente vai ver que vai ficar muito mais leve. Muito mais leve. Porque é muito ruim a gente não poder abraçar o irmão, porque a gente não conseguiu resolver o problema com o irmão. Porque Deus ele pode restituir isso também. Restituir até a coragem. Porque às vezes nos falta coragem para pedir perdão. Nos falta atitude. E crente tem que ser de atitude. Crente tem que ser determinado. Eu vim dar o meu melhor. Porque essa história de que eu vim buscar na casa do Senhor, aqui não é lugar de buscar não. Aqui é lugar de você dar o seu melhor.
Buscar, você busca na sua casa, ajoelha na sua cama. Buscar, você vai lá no monte buscar lá. Agora aqui você vem dar. Dá o seu melhor para Jesus. Aqui nós viemos aqui para aprender o melhor de Jesus, né? E Ele tem muita coisa para nos dar. Eu vou convidar os irmãos que se coloquem de pé, né? A minha pregação, ela não é uma pregação grande, não. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti. Coloque seu coração diante do Senhor. O que é que você quer nessa noite que Ele restitui para você? O que acontece?